Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco do nosso momento devocional. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Hoje estaremos meditando no que diz a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Esse é um texto muito conhecido, e a nossa meditação e aplicação vai estar restrita mesmo ao versículo 7, que, lendo mais uma vez para vocês, nos diz sobre lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa é uma certeza que nós precisamos carregar nas nossas vidas. E falando um pouco sobre ansiedade, precisamos entender a importância de falar sobre esse tema, porque muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, têm vivenciado momentos de muita aflição, de muita dificuldade, em virtude da ansiedade. E dentro da igreja, a realidade é que a sociedade tem sofrido muito com isso, mas é importante trazer isso para dentro da igreja, para pensarmos sobre isso, porque quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras, nós observamos que a exortação de Deus às nossas vidas é sempre para descansarmos nele, é sempre para lançar sobre ele as nossas ansiedades, é sempre para esperar nele, é sempre para reconhecer o quanto somos dependentes dele. A exortação de Deus em sua palavra, nas Sagradas Escrituras, é sempre para mostrar que nós não temos o controle das nossas vidas, que Deus é soberano e que é Ele que governa todas as coisas. O chamado de Deus e a exortação é sempre para a gente observar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que é muito incoerente ser cristão e viver uma vida afligida pela ansiedade. É muito incoerente ser cristão, ter Cristo como centro das nossas vidas e viver uma vida constantemente ansiosa. Não deve fazer parte da nossa vida. É claro que é uma dificuldade, é um problema, inclusive pessoas que possuem, mesmo o transtorno de ansiedade é um problema de saúde mesmo, certo? Mas é algo que nós precisamos estar sempre voltando os olhos para a palavra, para as Escrituras, para que a gente entenda como a gente vai vencer a ansiedade. E a maneira mais eficaz da gente vencer isso é descansando em Deus. É buscando em Deus a força necessária, é conhecendo mais o Senhor, é se aproximando mais do Senhor, porque Cristo Jesus nos cura, nos dá sustentação, nos dá força para vencermos essa luta contra a ansiedade, contra essa necessidade que a gente tem, de querer controlar as coisas. E é interessante como nós reagimos frente aos acontecimentos das nossas vidas, quando somos pegos de surpresa com uma enfermidade, com uma condição de saúde, quando um ente querido que a gente ama morre, quando a gente perde o emprego, quando as coisas que a gente construiu não deu certo, quando a gente planeja uma coisa e a gente não consegue realizar. Então, são muitas situações, são muitos contextos aos quais nós somos inseridos ao longo do tempo e muitas vezes uma condição nossa, humana, é de querer estar no controle, é querer resolver, é querer fazer do jeito que nossa vontade diz, é caminhar pelos caminhos que o nosso coração acha que são os melhores. Nós somos falhos, somos pequenos, nós somos miseráveis, nós somos pó, irmãos. É por isso que nós temos essa necessidade de querer controlar as coisas. Nós achamos que temos as próprias rédeas das nossas vidas e é por isso que muitas vezes andamos tão ansiosos. E pensando sobre isso, é interessante a gente pensar também sobre a palavra de Deus nos ensina no livro dos Salmos sobre o coração de um servo, que confia verdadeiramente do Senhor, um servo que descansa no Senhor. E ele vai dizer no Salmo 112 que esse
esse servo verdadeiro, né, esse homem ditoso, como o próprio Salmo vem trazendo, ele não se atemoriza de más notícias, né? O seu coração é firme, é confiante no Senhor. Olha que palavra linda. Frente às dificuldades da vida, frente às más notícias, e o tempo todo a gente recebe, né, más notícias. Frente aos acontecimentos adversos das nossas vidas, o servo, o homem ditoso, o homem bem-aventurado, ele não se atemoriza. E é por isso que é tão importante a gente vencer a ansiedade, a gente vencer essa necessidade que a gente tem de querer resolver o dia de amanhã, viver o dia de amanhã. A palavra de Deus em outro momento vai nos ensinar que basta o seu dia o seu próprio mal, né? Que precisamos em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Então o tempo todo a palavra de Deus está nos exortando quanto à necessidade de fugirmos, de vencermos, né? De lutarmos contra a ansiedade. E para finalizar a nossa devocional de hoje e a nossa aplicação sobre a importância de vencermos a ansiedade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma devocional, um pequeno trecho, né, do livro Dia a Dia com Spurgeon, né? É um livro de devocionais muito interessante e traz uma mensagem interessante sobre a ansiedade. Diz assim: o que lhe parece um fardo pesado será para Deus apenas um pouco de pó na balança. Nada é tão doce quanto descansar nas mãos de Deus e saber apenas a sua vontade. Com um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, Elias sobreviveu à fome, e você fará o mesmo. Se Deus tem cuidado de você, por que precisa se preocupar também? Ele, que alimenta os pardais, também lhe dará o que você precisa. Seja paciente, Deus não lhe negou a sua providência. Nós que somos da família de Deus, que somos filhos de Deus, que somos servos do Senhor, Deus estende a sua mão e nos conduz pelo caminho soberano, pelo seu caminho que converge para o seu propósito. Precisamos descansar nele, irmãos. Não é uma tarefa fácil vencer a ansiedade, mas diariamente a palavra de Deus nos exorta a vencermos cada dia mais, a lutarmos cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa descansar cada vez mais no Senhor.